Ora, irmãos, quando nós começamos a estudar qualquer carta das Escrituras Sagradas, você vai encontrar algo distinto dessa que você tem aqui na carta aos Hebreus. Aqui funciona mais ou menos como o Evangelho de João, em que João começa com uma declaração teológica, não é? Quando descreve acerca do Senhor na eternidade. Se você pegar o Evangelho de João, você vai ver que, diferentemente dos outros evangelhos, ele não tem uma introdução muito clara, ele adentra diretamente o assunto, não é? Quando ele descreve no princípio, quando ele fala acerca do Senhor que criou todas as coisas, Jesus que é Deus. Então, são declarações teológicas bem profundas. Acontece a mesma coisa na carta aos Hebreus. O autor da carta aos Hebreus, ele não começa como Paulo escreve aos Romanos, se dirigindo à igreja, como ele escreve aos Filipenses, se dirigindo aos presbíteros e diáconos daquela igreja. Ele não faz como Paulo aos Coríntios, quando descreve aquela carta colocando aos santos de Corinto. Não é? Não há aqui uma declaração, e assim, esses dois versos, eles iniciam a carta de maneira distinta, não é? É uma epístola distinta. Então, realmente não é algo simples, daí a razão pela qual o debate histórico para saber quem é o autor dessa carta, quando ela foi escrita, não é? Então, sempre é difícil. Os reformadores, quase uma boa parte dos reformadores, entendiam que Paulo era o autor da carta aos Hebreus, eles entendiam assim. E uma das razões que eles têm para isso, irmãos, é o final da carta. Além de outros argumentos, se nós formos lá para o capítulo 13, por favor, no capítulo 13, nos versos 22 em diante, ele diz assim, Hebreus 13, 22 em diante, no último capítulo, ele fala: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Então aqui, há uma direção em que ele escreve, não é? Ele escreve e diz, eu escrevi resumidamente. É uma carta pesada, densa, não é? Mas ele diz literalmente, irmãos, que suporteis a presente exortação. Então aqui eu tenho primeiro um caráter da natureza desse texto, é uma carta exortativa, em que o autor da carta tem uma preocupação muito grande para que os crentes que estão em Cristo agora não retornem para o caminho de onde eles saíram, para que eles não se voltem para o caminho que eles saíram, isto é, para o judaísmo. Vamos falar nisso um pouco mais na frente. E aí, no verso 23, ele diz, notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. E aqui uma citação de Paulo faz muito acerca de Timóteo, não é? A quem ele envia para a igreja de Éfeso, a quem ele instrui nas cartas pastorais, ele diz, notifico-vos que o irmão Timóteo que foi posto em liberdade, com ele, não é? Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai a todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Aqui que é o detalhe interessante. Os da Itália, isto é, provavelmente os de Roma. Então, Paulo talvez esteja uma carta escrita daquela região, provavelmente. E aí ele se dirige dizendo, os irmãos desse local saúdam vocês. E aí então, alguns acreditam, com base nessas informações, que Paulo, e veja, tem outras informações também textuais, mas não vamos laborar nisso, senão o sermão seria sobre a autoria, não é? Seria mais denso, isso não é o nosso ponto hoje, mas nós entendemos claramente que é uma possibilidade, que Paulo pode ser o autor da carta aos Hebreus. Mas o Senhor, na sua sabedoria, nos permite textos como esse, tão gloriosos e com indefinição ainda na carta acerca da autoria, para que fique claro que o autor da carta é o próprio Deus. Essa é uma declaração fundamental para a igreja. A Escritura, ela procede da boca de Deus. Toda a Escritura é inspirada, toda a Escritura ela é soprada por Deus. E ela foi escrita por alguém, é fato, mas uma carta como essa, não há no texto uma declaração direta de autoria, para que nós possamos entender. Há um autor humano, sim, mas ele é importante, sim, mas o mais importante é sabermos
que essa carta é inspirada e foi, de fato, escrita, foi ordenada pelo próprio Deus, certo? E aqui, então, nós podemos pensar nisso. Quanto à data dessa carta aos Hebreus, há uma discussão e a maioria das pessoas, vamos chamar de linha mais reformada, vão entender que essa carta foi escrita antes do ano 70. O que significa o ano 70? O ano 70 é o ano em que o templo foi destruído. Então, o templo destruído não faria muito sentido as análises que ele faz acerca do sistema sacrificial do Antigo Testamento, que ainda provavelmente poderia estar vigente. E ele vai lidar com isso aqui na carta. Então, na maioria dos estudiosos, há uma defesa de que essa carta foi escrita antes do ano 70. Porque, então, entenda, ano 70 é o ano em que o templo de Salomão, podemos chamar assim, ele foi destruído. O templo que foi ordenado por Deus definitivamente e até hoje nunca mais foi reerguido nesse aspecto. Então, podemos pensar que provavelmente Paulo pode ter sido o autor da carta aos Hebreus, podemos ter certeza que o Espírito foi que inspirou esse texto e podemos compreender também que foi escrito antes da destruição do templo, antes do ano 70. Não é? Então, esse é um ponto importante. Mas, quando nós olhamos para a carta como um todo, e nós já vimos lá atrás, no finalzinho do capítulo 13, que ele diz que é uma exortação, ele está exortando a igreja. Exortando em que sentido? É bom vocês lembrarem que é uma carta que tem um teor pastoral, é teologicamente profunda essa carta, mas ela tem um caráter pastoral fundamental. Primeiro, ela funciona como qualquer carta do Novo Testamento, qualquer epístola do Novo Testamento. Então, você tem primeiro o que ele chama de indicativo, depois você tem o imperativo. O que é o indicativo? O indicativo é a doutrina, o imperativo, então, é a lei, é a obediência, aquilo que eu devo praticar com base naquela doutrina. Então, você tem uma doutrina e você tem uma prática, você tem um ensino e você tem uma aplicação. É como funciona toda epístola, não é diferente na carta aos Hebreus, ela funciona também da mesma forma. Não é? Então, como é que funciona mais ou menos? Por exemplo, se você pegar a carta de Paulo aos Romanos, especialmente Romanos, que é um exemplo que a gente estudou, pregou há pouco tempo, podemos dizer assim, você vai ver que Paulo ele vai tratar do capítulo 1 até o capítulo 11 da carta aos Romanos, ele vai encharcar o texto com muita doutrina. Do 12 em diante, ele vai aplicar essa doutrina na vida da igreja, quando ele vai dizer como eles devem viver, como eles devem se conduzir, como eles devem cultuar, como devem amar um ao outro. Então, há uma aplicação direta. Na carta aos Hebreus não é diferente. Veja, voltando lá ainda, você vai perceber que no capítulo 13, especialmente, no capítulo 13, o último capítulo do livro é uma aplicação da doutrina. Seja constante o amor fraternal, veja o capítulo 13, verso 1. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Então, aqui é uma sequência de implicações para a vida prática. Então, você tem doutrina e você tem uma aplicação doutrinária. Nenhuma aplicação na vida da igreja pode ser dada à igreja sem que tenha fundamento bíblico-teológico. Entende? Não é a opinião do pastor, não é a visão pessoal do indivíduo, é o que a própria Escritura diz. Por isso, é sempre assim: doutrina, aplicação. Doutrina, aplicação. É o que funciona. Por isso que nas pregações se costuma fazer isso. Você expõe o texto e aplica o texto à vida da igreja, usando o mesmo critério das próprias epístolas que nós temos nas Sagradas Escrituras. Certo? Mesmo princípio que você encontra nas Sagradas Escrituras. Agora, se você voltar comigo, irmãos, para o texto que nós lemos ali em Hebreus capítulo 1, verso 1, volte comigo um pouco. Você vai perceber que esse conceito de prática e da necessidade de obediência, ela tem um padrão geral, que no capítulo 13 é o foco, mas no decorrer de toda a carta você vai ter isso. Doutrina, aplicação, e nos capítulos menores também. Então, vou só dar um exemplo para vocês aqui. Perceba, no capítulo 1, se você olhar para a carta comigo, você vai perceber que
Jesus Cristo aqui é superior aos anjos, no capítulo 1 como um todo. Ele diz, Jesus é superior aos anjos. Depois, você vai para toda a seção do capítulo 1 percebendo isso. Quando chega no capítulo 2, verso 1, ele diz assim, por esta razão, veja que coisa interessante. Então, por essa razão o quê? Por aquilo que eu acabei de instruir vocês, eu vou aplicar isso para a vida de vocês. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Entende? Então, não funciona apenas esse aspecto doutrina na maior parte do texto e uma aplicação no fim. A carta ela é construída assim. Isso, então, aponta para uma realidade interessante. Sem dúvida, há um apelo pastoral muito forte nessa carta. A preocupação com a vida da igreja é muito forte aqui, não é? E isso faz com que a gente pare para pensar um pouco, né? O que é exatamente, qual o tema central dessa carta, escrita talvez por Paulo, certamente inspirada pelo Espírito Santo, que tem um caráter exortativo pastoral, que foi escrito antes do ano 70. Qual é o tema dessa carta? Qual o tema principal? Né? Podemos dizer, irmãos, que é a suprema e a absoluta glória de nosso Senhor Jesus Cristo nos 3 ofícios revelados, como profeta, como sacerdote e como rei. Vou repetir. É a suprema e absoluta glória de nosso Senhor Jesus Cristo, revelada nos 3 ofícios, como profeta, sacerdote e rei. E aqui é o ponto central. Veja, o que é que o autor vai fazer? Ele vai elevar Cristo, ele vai mostrar que Cristo é superior a toda a revelação do Antigo Testamento, isto é, em outras palavras, todo o Antigo Testamento apontava para Cristo, e quando Cristo chega, ele é aquele para onde toda a revelação do Antigo Testamento apontava, as sombras do Antigo Testamento, e agora Cristo é a substância, é aquilo, conteúdo daquilo que foi revelado no Antigo Testamento. Perceba-se, ora, por que é tão importante? Vamos só juntar os pontos aqui, que eu acho que é fundamental. É um texto exortativo, pastoral, ok? Certo? Então, ele tem um tema pastoral muito forte, e tem uma doutrina muito forte. Mas por que, então, Cristo exaltado é o grande ponto? É porque é a única verdade que vai sustentar a igreja no meio da tribulação que ela está passando nessa sessão e nessa história específica aqui. Deixa eu mostrar isso para vocês de alguma forma, irmãos. Primeiro, o texto, se você for comigo para Hebreus, no capítulo 3, verso 1, por favor. Essa palavra considerar, ela tem um termo, ela é muito forte aqui no texto, então, mas preste atenção, no capítulo 3, verso 1. Por isso, veja, preste atenção no fluxo do texto, né? Você vai ver no capítulo 2, verso 1, por esta razão, no 3, por isso, né? Então, sempre a aplicação da doutrina. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente a quem? O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Aí ele vai mostrar que esse aqui é superior a Moisés. Moisés era fiel na casa de Deus e ele era aquele a que fez a casa, é aquele que construiu a casa, enquanto Moisés ele é fiel na casa, o outro é aquele que edifica a própria casa. Veja, considerai nele, considerai nessa pessoa. Essa é a preocupação. Olhe para ele, considere ele, a pessoa dele. E não é diferente. Lá no final da carta, no capítulo 12, por favor, capítulo 12, no verso 3, ele diz assim, 12, 3.
Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Sabe como é que vocês vão suportar a aflição? Como é que vocês não vão desmaiar no sofrimento? Sabe como é que vocês vão conseguir suportar? Considerem atentamente aquele que suportou tamanha oposição, para que vocês não venham a desfalecer. Tenham seus olhos nele. Então, esse é o ponto. O autor da carta, ele eleva a Jesus Cristo e diz, considerem essa pessoa, considerem Jesus Cristo, para que vocês suportem as aflições. Para que vocês suportem as aflições que vocês vão passar e vocês vão viver aqui. O texto é muito claro nisso. Eu voltarei a falar um pouco sobre os ofícios e falarei um pouco mais, mas preste bem atenção, irmãos, como que funciona mais ou menos a linguagem do texto de Hebreus. Jesus, ele é melhor do que. Ele é melhor do que. Ele é melhor do que os profetas. Os profetas anunciaram cada uma parte da revelação. Ele é toda a revelação. Mas não é só isso apenas. Você vai perceber que nos capítulos seguintes, você vai encontrar ainda a declaração nos versos 3 em diante. Veja, no 2 até o 3, você vai encontrar, ele é maior do que Moisés. Ele é maior do que Moisés, completamente. Deixa eu colocar da seguinte maneira, talvez seja melhor distribuída assim. Hebreus capítulo 1 e 2, ele é maior do que os anjos. Hebreus capítulo 3 e 4, ele é maior do que Moisés. Hebreus capítulo 5 a 10, ele é maior do que Arão e o sistema sacrificial do Antigo Testamento. No capítulo 7, verso 19, diz que ele é maior esperança. Ele vai dizer isso. 7,19 diz, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Ele é esperança superior. Ele é maior do que os anjos, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Arão e o sistema sacrificial. Ele é esperança superior. Ele é o pacto que ele fez é superior. Capítulo 8, verso 6 de Hebreus, ele diz assim, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também, mediador de superior aliança, substituída com base em superiores promessas. O sistema é muito claro, o sacrifício é muito claro. Ele foi manifestado assim, irmãos. O texto eleva a Jesus Cristo. Maior do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que Arão e o sistema sacrificial. Esperança superior, pacto superior, em termos maior, mais glorioso, porque ele é o cumprimento de toda aquela linguagem do Velho Testamento. E aí, irmãos, a igreja, nessa época, estava nesse contexto, querendo retornar ao judaísmo. E aí o autor da carta vai dizer, não retrocedam. E eu vou dar razão para vocês não retrocederem. Considerem Jesus Cristo. Considerem quem é Jesus Cristo. E aí ele passa a descrever, de fato, ele é profeta. Vamos lá. Os 3 primeiros versos do capítulo 1 nós podemos encerrar esse princípio. Ele é profeta, veja, no capítulo 1, verso 1 diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então, ele fala através do Filho. O Filho é
profeta. Mas não apenas isso. Veja o verso 3. Ele que é o resplendor da sua glória. Ele é o resplendor da glória. E a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. O que significa isso, irmãos? Depois de ter cumprido seu papel como sacerdote, tendo suprido, tendo purificado os homens de todo o pecado. Veja, ele é aquele que fala, ele é o profeta, ele é aquele que morreu pelos nossos pecados, ele nos purificou dos pecados. Aí no terceiro, o texto diz, assentou-se à direita da majestade nas alturas, isto é, ele é rei. Considerem Jesus Cristo. Considerem Jesus Cristo. Olhe para Ele, a pessoa dEle, a obra dEle e o que Ele suportou para que pudéssemos ser salvos. E o que chama a minha atenção na leitura desse texto, irmãos, honestamente, eu tive que ler várias vezes o livro inteiro para poder ir pegando as ideias, porque realmente é um texto complexo, mas há uma linguagem gloriosa aqui. Preste bem atenção nisso, por favor. O texto começa com Cristo chegando nas alturas, na majestade. Veja que coisa, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E aí o texto diz, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O texto vai mostrar o caminho para que eu e você adentre o Santíssimo Lugar, onde Ele adentrou, onde Ele está sentado. O que o texto vai discorrer aqui o texto começa Cristo completando a obra toda. Parece que na sequência ele vai mostrar que esse Cristo é aquele que vai arrancar o povo do pecado, vai sustentá-lo no deserto e vai introduzi-los na terra prometida, fazendo-os habitar na presença de Deus. Veja como o capítulo 10 nos faz lembrar disso. No verso 19, o famoso capítulo 10, verso 19 em diante de Hebreus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Veja, ali no início do capítulo, descreve Ele adentrando a majestade, Ele assentando-se ali no trono. Agora, Ele está chamando a igreja. Ele já está lá, e por causa dEle, nós temos acesso à presença de Deus, ao Santo dos Santos. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Chega a dizer, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Veja, além disso, ajude o seu irmão e faça o quê? Verso 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ele adentrou os céus para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai por meio do seu sacrifício, para adorá-lo. Sabe o que significa, irmãos? Não querer estar na casa de Deus ou por qualquer motivo não vir à casa de Deus. Sabe o que significa? Você está rejeitando a obra da redenção que Cristo realizou por nós. O privilégio
de adentrarmos o Santo dos Santos. O Santo dos Santos. Por que é tão glorioso isso tudo, irmãos? Por que é tão glorioso isso tudo? Porque é a única verdade que é capaz de sustentar o crente nesse mundo caído. As nossas debilidades, as nossas fraquezas são tantas e variadas. É a única forma é considerar Jesus Cristo. O que é que pode significar, então? Vamos caminhar um pouco mais na direção da compreensão desse texto, irmãos, desse livro como um todo. A quem esse texto se dirige? Provavelmente aos cristãos convertidos do judaísmo, que estavam sendo tentados a viver e voltar ao mundo antigo da prática do Antigo Testamento. Irmãos que queriam retornar à prática do Antigo Testamento. Então, por exemplo, no capítulo 2, verso 1, ele diz: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Olha que coisa, parece que havia uma tentação de desviar-se, de sair da presença de Deus. Olha, no capítulo 4, verso 1, veja a linguagem: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Veja a preocupação dele. Cuidado, alguns estão se desviando, outros têm falhado no caminho. E a razão disso é porque vocês não estão considerando a pessoa e a obra de Cristo. Vocês não estão considerando. Havia uma pressão muito grande. Eu queria que você abrisse o texto comigo, por favor, no capítulo 10, irmãos, capítulo 10 da carta aos Hebreus, verso 32 a 37, diz assim o texto: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Veja, irmão, vocês não temeram perder, vocês não temeram ser roubado e ser tomado, vocês não temeram sofrer, porque vocês tinham um patrimônio superior, vocês sabiam para onde estavam indo, e agora vocês estão retrocedendo desse caminho, vocês estão voltando. E aí ele diz, irmãos, ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Perseverem, irmãos. Esse texto em particular, ele é um presente de Deus para a minha alma. É esse o texto que me visitava nas minhas madrugadas de angústia e desejo de retroceder, não poucas vezes na minha jornada. E no verso 39 era do que eu me alimentava dia e noite, dizia: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós não somos daqueles que retrocedem. E o pastor que escreve essa carta diz: considerem Jesus Cristo. Ele enfrentou e sofreu tudo por vocês.
vocês têm um tesouro maior, vocês têm uma glória superior, vocês têm uma esperança que esse mundo não conhece. Vocês podem perder tudo, podem lhe roubar tudo, vocês sabem para onde vocês estão indo, porque Ele adentrou os céus primeiro. Ele adentrou os céus primeiro. Quando você olha esse texto, vai para o capítulo 11 da carta aos Hebreus, irmãos, você vai ver que esse é o contexto aqui, o que o autor está dizendo. Eu vou lhe mostrar como era no Antigo Testamento também. Esses homens amaram a Cristo. Moisés preferiu sofrer do que ter a glória do Egito. Abraão deixou sua glória e sua pátria e foi para um lugar que ele não sabia, porque ele preferiu a glória de Cristo. Aí você vai para o capítulo, na sequência do capítulo, no capítulo 11, quando termina a história dos patriarcas. Você vai ver comigo, por favor, a partir do versículo 32. E que mais direi, depois de falar de todos esses homens, Moisés, todos eles, que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiveram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, aprovados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E aqui veja que coisa impressionante. Esses homens viveram assim. E como nós veremos que temos superior promessa? Que vimos a concretude das promessas, como viveremos? Como nós andaremos, irmãos? A linguagem desse autor é sempre essa. Considerem Jesus Cristo. Ele conduziu os homens do passado. Ele conduz a igreja hoje em segurança. Não precisamos temer. Preste atenção nas últimas etapas da nossa visão geral do texto, por favor. No capítulo 4 do livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 11, volte comigo um pouco, por favor. Capítulo 4, verso 11, diz assim: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Veja que ordem, irmãos. Esforcemo-nos. Aqui ele está falando de uma aplicação direta à igreja. Mas com que base? Por que eu vou ter essa segurança? Quem vai me ajudar nessa luta para entrar no descanso, para poder guardar a minha alma, para obedecer o quarto mandamento, para poder descansar em Cristo? Quem vai me ajudar a viver dessa maneira? Aí veja o mesmo capítulo 4, verso 14 em diante, diz assim:
Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esforcemo-nos. Busque socorro naquele que pode te ajudar. E lá você vai encontrar graça e misericórdia em tempo oportuno. Como isso, irmãos? Porque ele adentrou os céus. Ele está assentado na majestade. Ele é poderoso para socorrer a igreja. Não é diferente, você pode ter certeza disso, porque ainda você vai ver um exemplo parecido com esse no capítulo 6 da carta aos Hebreus, um texto famoso, né? Capítulo 6, verso 1, ele diz: ora, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Aí ele diz, olha, por isso, pondo de parte os princípios, ele passa a discorrer, entenda, irmãos, no capítulo 4 a 5, ele vai mostrar a glória do sacerdócio de Cristo. Agora ele diz à igreja, pondo de parte os princípios elementares, busquem aquilo que é mais profundo. Ora, não precisam vocês viverem a vida toda tomando leite, vocês precisam entender que já passou o tempo, é necessário que haja maturidade no meio da igreja. Ele exorta a igreja nesse sentido. Ele exorta a igreja nesse sentido. Vamos voltar para o início, para nós concluirmos, por favor. Vamos voltar para o início. É claro que esse capítulo eu vou voltar e os versos vamos explorar parte a parte, não é uma visão geral, é óbvio, não é? Mas voltemos aqui para o capítulo 1, verso de 1 até o verso 3, que nós já lemos, mas vamos prestar atenção no seguinte. É necessário entender num texto como esse, irmãos, quando você tem o sacerdócio, você tem Moisés, você tem os anjos aqui em primeiro, todos eles sendo comparados com Cristo e Cristo sendo revelado como superior a todos eles. Então, o que pode acontecer aqui? Pode acontecer de alguém falar o seguinte, ora, são duas verdades distintas, o Antigo e o Novo Testamento, e não há aqui unidade entre eles, porque Deus falou pelos profetas, agora Ele fala por Cristo, são coisas diferentes. Qual é o ponto aqui que precisa ser analisado com cuidado? Quem é que fala no texto? É Deus quem fala. Veja o texto, irmãos. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. No 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Entende? Então, quem é que fala? É Deus. Ele fala pelos profetas e fala pelo Filho. Quando você olha para esse texto, você vai lembrar que a criação está posta aqui. No verso 2 ele diz, ora, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o criador do universo, é a palavra que trouxe à existência o universo. Esse é aquele que fala. Como era o mundo, irmãos? Diz o texto sagrado na criação, em Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, esse é João, lá no Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E o verso 2, a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava. E o que é que havia nesse texto? Havia trevas sobre a face do abismo. E aí Deus disse, haja luz, e houve luz. O mundo estaria em trevas se Deus não falasse. Agora preste atenção, quando o pecado entra no mundo,
pecado adentra a história da humanidade. Adão e Eva, no jardim do Éden, depois do pecado, estavam em trevas, com medo, escondidos. As trevas de Adão, após a queda, foi rompida pelo Deus que fala e disse: nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. Deus fala em Cristo e as trevas se dissipam. Veja, através dos profetas, Deus fala. E depois, por meio do Filho, Deus fala. Veja a imagem, muitos profetas, um filho. O mesmo Deus que fala pelos profetas é o que fala pelo Filho. Há uma consistência, porque quem fala é um só, é Deus. Não existe divergência entre o Antigo e o Novo Testamento. O que você tem é uma consistência e uma unidade, apontando para a glória, olhando para o Antigo Testamento como sombras e tipos, e Jesus Cristo como a substância, como diz a nossa confissão, no capítulo 7, parágrafo 6. Cristo, a nossa substância. As sombras foram rompidas. A realidade chegou. Que implicação isso tem para a igreja hoje? Primeiro, irmãos, a tentação que a igreja dos Hebreus, da carta aos Hebreus descreve, como a igreja estava sendo tentada, era retornar ao caminho do judaísmo. E com isso, esquecer da glória do processo e do progresso e da organicidade da revelação que apontava para Cristo que havia chegado. Voltar para o Antigo Testamento seria dizer que Cristo não voltou, ou que Cristo não chegou, ou que não se cumpriu a promessa. Já pensou que gravidade, irmãos, igrejas dos nossos dias, que querem resgatar as festas judaicas, festa da colheita, tantas festas do Antigo Testamento nas igrejas. Por que isso? Isso é estranho ao Evangelho, irmãos. Essas coisas passaram, isso apontava para Cristo. Cristo é superior, considerem Cristo. Isso tudo tinha um peso e um valor e apontavam para Cristo. Quando Cristo chegou, as sombras foram dissipadas. Nós não podemos permitir isso no meio do povo de Deus. Segunda coisa importante, irmãos, todas essas questões do Antigo Testamento eram coisas palpáveis, físicas. Você tinha um tabernáculo que você tocava, você tinha o sistema sacrificial, você tinha as vestimentas que você via. Tudo isso apontava para Cristo. Mas aquilo tudo revelava a glória daquele que é Cristo, que adentrou ao santíssimo lugar que não foi feito por mãos de homens. É superior a tudo isso que nós estamos vendo. Isso aponta para um princípio tão claro na vida, irmãos. Nunca nós podemos colocar nossa esperança nas coisas apenas externas. Veja que coisa séria. Tudo isso aponta para Cristo. Eu trago à memória, eu comecei falando de João, eu quero concluir falando de João, quando a mulher samaritana encontra-se com Cristo, e Cristo encontra-se com a mulher samaritana, e ele pede água para aquela mulher, e ele diz a ela: se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água a mim, e eu te daria água, e se você bebesse da água que eu tenho para te dar, nunca mais você teria sede, e fluiria dentro de você um rio para a vida eterna. Ela disse: mas como? Nosso pai Jacó bebia aqui. Nosso pai Jacó bebeu aqui. Você é maior do que Jacó? Sim. A água que Jacó tinha para dar,
eu tinha que voltar para beber a água que Cristo tem para dar. Flui um rio para sempre, e nunca mais eu terei sede. Aponta para a glória desse Evangelho. E por último, irmãos, nós também somos tentados a nos desviarmos do Evangelho tantas vezes, com tantas razões, pela glória desse mundo, para não perder aquilo que eu tenho. Porque se eu viver o Evangelho como Deus requer, eu não terei o que eu tenho. Então eu preciso viver o Evangelho como o mundo quer. Por quê? Quando eu vivo assim, eu vivo como quem está buscando um tesouro aqui. Como quem tem uma morada nesse local. E nós temos aprendido aqui, nesse momento, que nós devemos considerar Cristo. Literalmente. Ele passou, suportou toda a aflição e sofrimento por nossa causa, para o nosso bem. E nós vamos abandonar a Cristo para ficarmos com as coisas passageiras dessa vida, que nos satisfazem por algum tempo, mas não por toda a eternidade. O que faremos? O texto descreve exatamente a glória dessa verdade. Considerem a Jesus Cristo. Olhem para o que Ele fez. Tenho esperança nele. Ele guardará a nossa alma até o fim. Ele guardará a nossa alma até o fim. Para nós concluirmos, eu queria apenas ler um texto com vocês, por favor. Voltemos para o capítulo 12, irmãos, do livro de Hebreus, por favor. Preste atenção a partir do verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Olha para ele, é a tese do autor da carta aos Hebreus. Considera ele, põe os teus olhos nele, medita nele, na pessoa dele, na obra dele, e simplesmente confia no Senhor. Você vai para onde Ele está, porque assim Ele orou. Pai, que estejam comigo, que lá eles estejam comigo, para que eles vejam a glória que Tu me deste. O meu desejo é que eles estejam comigo. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Ó Santo Deus, obrigado pelo privilégio de iniciarmos a exposição de mais um texto do Novo Testamento.
Concede-nos vida e graça nessa jornada, para que Cristo seja levantado no nosso meio e os nossos olhos sejam postos nele, completamente, somente nele, para fugirmos de todas essas tentações e seguirmos firmes a jornada que nos foi proposta. Ó, guarda o coração do teu povo, Santo Deus. Tem misericórdia da tua igreja. Fortalece a fé do teu povo. Abre os olhos daqueles que ainda não conseguem te enxergar, para que vejam a glória de Deus na face de Cristo Jesus, para o bem deles. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.